Amém. Amém. Bom, Josué capítulo 1, verso 1. Aproveitar antes de eu entrar na mensagem, agradecer quem esteve conosco ontem, quem participou da 4ª edição da Festa das Batatas. Foi uma bênção, graças a Deus, deu tudo certo. Você que ajudou, colaborou, contribuiu, trabalhou, foi uma bênção, ponto. E eu quero agradecer a sua participação. E já incentivar você que na virada do 31 para o dia 1º de 2026, tem, após o culto, tem o jantar, churrasco. R$ 35 por pessoa para comer à vontade. Criança de 5 a 10 anos, R$ 20. Incluído arroz, feijão, salada, carne, frango, linguiça, bebida, sobremesa, tudo incluído. Se você não se organizou, né? Às vezes a pessoa já se organizou, tal. Pastor, eu não me organizei. Eu aprendi que no Natal eu passo com a família e no Ano Novo eu passo com a família da fé. É isso mesmo. Então, dia 1º nós estaremos juntos aqui, celebrando juntos. Me passa seu nome. Manda mensagem pelo Zap, o nome seu e das pessoas que vão participar. E nós vamos, agora, daqui para frente, agora construindo esse que é o terceiro, ou será o terceiro jantar. Não, eu ia falar o terceiro jantar de dezembro, mas não é, né? É o segundo, porque já é em janeiro esse jantar aí. Então, vai ser uma bênção, como todo ano tem sido. Tá legal? Feito o convite, falado, vamos embora para a Bíblia nesse momento. Josué 1:1. A minha Bíblia aqui, ela diz assim, ó, Deus convoca Josué à liderança. Eu sigo na mesma linha de reflexão que eu estou conversando desde a hora que eu tive a oportunidade da fala. Nós estamos falando de troca de patamar, e troca de patamar exige postura, comportamento, exige aprendizado e assim por diante. E a história que nós vamos pensar hoje, se não a história mais cheia de detalhes, mas uma história que vai servir de norte para a nossa vida, é a história do Josué. Então, o Josué será o personagem que nós vamos parar para pensar nessa noite, a respeito de alguém que mudou de patamar. Mas ele mudou de patamar por quê? Porque ele era o queridinho de Deus? Será? Vamos ler a Bíblia. Ele mudou de patamar por quê? Porque não tinha ninguém para Deus colocar no lugar de Moisés, então foi ele mesmo? Será? Vamos ver. Ele mudou de patamar por quê? Então, Deus muda a história do Josué. E Deus continua mudando histórias. E Deus tem algo para fazer na nossa vida, que é algo que exige de nós um pouco mais do que nós já temos dado ou oferecido a Ele. Eu não propus tema em nenhuma das duas reflexões da manhã. Mas caso alguém queira anotar, inclusive para me marcar depois lá no Insta, compartilhar a foto e tal, característica de alguém que está trocando de patamar. Pode ser assim. Fica meio longo, né? Mas não tem problema. Você coloca a letra pequenininha e dá certo do mesmo jeito. Tá bom? Então vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Tem muita informação. Não dá para assim, ó, pensar de uma maneira muito exaustiva. Vamos pincelar as informações. Mas se você continuar com a sua atenção voltada para o altar, telefone no silencioso e coração aberto para receber o que Deus tem para te entregar, vai dar tudo certo. Verso 1 de Josué 1. Logo após a morte de Moisés, servo do Senhor. Logo após a morte de quem? Moisés. Servo de quem? Do Senhor. Você vê que já começa a conversa deixando bem claro, Moisés era o quê? Servo. Já, a conversa já começa assim, ó, muito clara, é sem rodeio.
sem ficar com flu-flu. Moisés, servo do Senhor. Característica de pessoa preparada, pronta para trocar de patamar. Serva. Coração disposto a servir. Atitude de pessoa que serve. E nós falamos muito disso aqui, nós não falamos pouco, não. Nós conversamos muito da importância de nós sermos pessoas que colocam a nossa vida a serviço das demais. Eu, às vezes, sou até repetitivo e, às vezes, sou até mal compreendido na fala por ser enfático demais. Jesus servia, Moisés servia. Aqui o texto vai mostrar para nós que o servo do Senhor, Moisés, morreu. Então, quer anotar, quer destacar? Servidão, servidão no serviço de servir, de colocar a vida à disposição do outro, de não ficar olhando só para o próprio umbigo, que é aquilo que nós conversamos agora há pouco do povo lá na época do Ageu. O servo do Senhor, ele morreu, servo do Senhor. E o Senhor, aí diz assim, ó, o Eterno, ele falou a Yeshua Binum, ou seja, ele falou a Josué, filho de Num, ministro de Moisés. O Josué era o que do Moisés, Fran? Ministro significa o que, Fran? Servo. Muito bem, parabéns. É exatamente isso daí. Ministro, aquele que serve. O Josué, o Moisés, ele morreu. O Moisés era o que do Senhor? Aí, Deus conversa com Josué. O Josué era o que do Moisés? Servo. Veja, pense, é para nós pensarmos. A Bíblia está aberta e nós vamos pensar. Se o que o pastor falar não faz sentido, você deixa para lá, que quem está do teu lado provavelmente vai agarrar. Mas o texto ele é muito claro. Deus falou com o servo do Moisés. É interessante que Deus vai dar a notícia para Josué. A notícia que o Moisés morreu, quem dá é o próprio Deus. Deus chega para conversar com o Josué. E aí, Josué, beleza? Beleza, Deus. O que você está fazendo aí, Josué? Estou aqui de boa, estou esperando o Moisés. Moisés foi lá. Aliás, essas horas era para ele estar falando com o Senhor. Eu não estava lá com o Senhor, não? Então, Josué, sobre isso que eu vim conversar com você. O Moisés, o meu servo Moisés, ele morreu. O quê? Imagine, tente entender Deus falando com Josué e dizendo, o meu servo Moisés morreu. Como morreu? Eu estava com ele ontem, a gente estava batendo um papo, dando risada, fomos na festa da batata lá do Egito, do Egito não, do deserto na época lá, fomos na festa da batata, participamos, comemos junto, estava dando risada, estava uma benção. E agora o senhor fala que ele morreu. Ele morreu. Então, veja bem, aqui eu vou abrir um espaço para uma outra caixa de reflexão e não vou ficar te cansando com o assunto, com o subtópico. Moisés, ele o quê? Moisés, o quê? Deus fala para o Josué. Josué, Moisés morreu. Se morreu, significa que já foi, já era, faz parte do passado, agora é a história. Outra coisa importante para a gente pensar, em Eclesiastes, Salomão vai nos ensinar. Há um tempo determinado para todo propósito, há o tempo para plantar e há o tempo para se colher o que foi plantado, há o tempo para abraçar, há o tempo de deixar de abraçar, há o tempo de falar, mas há o tempo de parar de falar e ouvir o que se está sendo dito. Tem um tempo determinado para todo propósito. Então, essa é uma outra informação importante, que qualquer pessoa que esteja disposta a passar para um outro patamar, precisa entender a lição básica, o tempo. Nós temos que saber aproveitar, discernir, falamos de oportunidades semana passada, valorizar as oportunidades, nós temos que saber valorizar as oportunidades, porque as oportunidades muitas vezes elas servem, elas são ferramentas usadas por Deus para nos forjar, para nos lapidar, para trabalhar em nossa vida, para nos preparar para algo que vem logo após. O Moisés era servo, o Josué era servo, só que o Moisés ele já morreu.
Com outras palavras, agora é só a história de Moisés. E a história de Moisés é uma linda história para ser lembrada, mas ele já foi. Isso nós temos que saber pensar e entender. Tudo vai passando. Eu brinquei de manhã, falando com os irmãos, eu brinquei, mas é um fato. Há um tempo atrás, quando eu tinha a idade do Luiz, do João Henrique, do Pietro, a idade da criançada, que você também já foi criança, tem alguém que já foi criança algum dia aí? Então, nós só aprontava, eu, amendoim, a gente só aprontava. A gente pegou um balanço de ferro que meu pai tinha comprado para nós. A gente pegou lá o balanço, tirou a cadeirinha do balanço do jeito convencional, virou a armação contrária, pegamos umas rodas de umas bicicletas velhas que nós tinha lá, colocamos a roda no balanço, colocamos uma direção no balanço, descemos a barroca lá do São Dima, montado no carro, até a Volkswagen queria comprar aquele carro nosso. De jeito nenhum, é nosso, nós não vende, já está até patenteado. Nós só aprontava, nós só bagunçava, e eu sei que com você não foi diferente. Você tem cara que bagunçou muito quando você era criança. A gente bagunçava quando era criança, e agora que as crianças querem bagunçar, a gente não deixa, né? Eu falo, as crianças têm que bagunçar, têm que brincar, têm que dar risada, têm que aprontar, tudo com cuidado, tudo com moderação, sempre respeitando o amiguinho. Mas a criança tem que brincar, faz parte da infância das crianças. E as histórias, elas vão ficando para ser contada depois, quando a gente vai amadurecendo, quando a gente vai crescendo, quando a gente vai desenvolvendo. Então, eu tenho as minhas histórias para contar, e era uma atrapalhada atrás da outra, mas você tem as suas histórias. Quem descia na enxurrada, brincava na enxurrada, na sarjeta do bairro lá? Aí, o povo da enxurrada veio hoje à noite, aleluia, era a coisa mais gostosa que tinha. Hoje a gente fica com medo, né? Ai, meu Deus do céu, mas lá atrás a gente descia na enxurrada. Quem ia jogar bola no campinho, no barro, quando chovia? Aí... Hoje as crianças não podem tomar um pingo na cabeça. Sai da chuva que você vai ficar doente. Mas é esquisito, né? Que a gente vivia na chuva. Não via a hora de chover para ir brincar na chuva. Enfim, eu estou tentando dizer para você que o tempo passa. O tempo passa. Então, é importante eu entender. Pastor, eu estou disposto a passar de patamar, a trocar de patamar. Então saiba entender que existe o tempo certo. E dentro do tempo certo existe uma palavra que é uma palavra-chave, que é a palavra processo. O tempo, ele carrega ou nos carrega para dentro de um processo. Nós aprendemos no decorrer desse processo. E nós precisamos aprender a cada dia. Verso de número 2. Moisés, meu servo, morreu. Deus falando com Josué. Olha a sequência do versículo. Agora, quando? Agora. Deus não deu para Josué o tempo dele pensar. Vai pensar, Josué. Vai orar, Josué. Vai ver, Josué, o que você... Josué não falou com Deus. Então, Deus, nossa, Josué, o Moisés morreu. Agora levanta. Quem quer viver um novo patamar precisa ter esse entendimento. A urgência das coisas. Aprender a deixar para depois de amanhã. Falei de manhã e reforcei no das 10 e vou concluindo agora nos das 10h30. Nós temos um monte de irmão aqui que trabalha com agenda, que faz agenda com as pessoas lá fora, para passar orçamento, para ir vender mão de obra, para vender produto. Quem vende produto precisa entender, o cliente precisa de você para ontem. Se você não consegue atender 10, não marque 10 na sua agenda. E depois dá aquela migué, aquela conversa falhada dizendo: aconteceu um imprevisto. Não aconteceu imprevisto nada. Marcou mais do que devia marcar. Não deu conta de atender porque não respeitou o cliente. Se dá para atender um cliente, é um cliente.
e conversa com ele, deixa com ele bem alinhado. Olha, eu tenho agenda para você. Amanhã eu vou estar indo lá. A Patrícia tem me ajudado em relação aos meus pés, e amanhã eu vou lá seguir o tratamento. Marquei com ela faz 30 dias. 30 dias. Se o seu pé está igual o meu, estava casco de cavalo também, marca com ela que ela vai te ajudar. 30 dias. Eu não falou, pastor, vem aí, nós dá uma ajeitada, mas por mim dá nada. É a agenda, é a importância. A gente precisa entender, e às vezes, você conversar com o cliente e dizer para o cliente assim, essa semana eu não consigo te ajudar, mas para a semana que vem eu vou te ajudar. Isso aí é importante, isso faz parte, isso contribui para uma pessoa ser levada, principalmente um profissional liberal, um profissional que aí vende a mão de obra, o produto, que vai passar para um outro nível, para um outro patamar. Levanta-te agora. Deus conversa com Josué e fala, agora, levanta. E a Bíblia diz que o Josué, ele se posiciona para fazer o que Deus está chamando ele para fazer. Vamos continuar a conversa. Agora, levanta-te. Não é para amanhã, nem depois da manhã. É agora. Atravessa esse Jordão. Quem participou conosco das quartas-feiras, quando nós conversamos sobre a queda das muralhas de Jericó, vai lembrar com mais detalhes do assunto. Nós não vamos agora aqui recapitular tudo. Atravessa esse Jordão. O povo estava para o lado de cá do Jordão. Teria que passar para o lado de lá do Jordão. Tu e todo esse povo. Quem? Tu e... Falamos disso na quarta-feira. Não adianta o pastor ir e a igreja ficar. Mas também não adianta a igreja ir e o pastor ficar. Vai todo mundo trocar de patamar. Diga amém. O pastor trocou de patamar, trocou de nível. O pastor melhorou, o pastor... E o povo? Não, o povo não acompanhou. Não adianta ser desse jeito. O povo mudou de nível. O povo trocou de patamar. O povo melhorou. E o pastor continua do mesmo jeito. Não mudou nada. Nem as piadas ele não mudou. Vou ter que arrumar as piadas novas para o ano que vem. Não adianta. Todo mundo sobe junto, avança junto, cresce junto. Aí se aplica grupo missionário, se aplica a célula, se aplica a departamento. É todo mundo trocando junto de patamar. Ô Josué, você e o povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar aos israelitas. Havia uma promessa e a promessa que Deus faz se cumpre. Você está anotando aí, não está? Falei no início do Moisés ser servo do Senhor, falei do tempo, falei de Deus conversar com o Josué, que também era servo, já falei a respeito de Deus conversar pessoalmente com o Josué, vida com Deus, proximidade de Deus, falei agora aqui, agora, já, não é para amanhã, não é para depois, tudo isso nós vamos juntando. Pessoa que quer trocar de patamar, pessoa que quer viver uma outra dimensão, precisa parar para pensar. É muita coisa junta. Dá para ir trabalhando uma por uma, aprendendo e aperfeiçoando. Verso de número 3. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates. Toda a terra dos hititas, até o mar grande e o Mediterrâneo. Onde pisar a planta dos vossos pés, eu vos dou. Quer dizer, tomar posse. Quer dizer, agir. Se ficar parado, tem? Não tem. Mas e se andar? Se andar, tem. Para eles lá, era literalmente ir andando e conquistando. Para nós, é ir ocupando os espaços. Ocupando os espaços na mídia, aí a aplicação é para cada pessoa. Você que tem a sua empresa, está na mídia? Não estou perguntando se você está na TV, porque está na TV demanda um pouco mais de dinheiro. Se você tem dinheiro, vai para a mídia também. Mas como que está no Facebook? Como que está no YouTube? Você está? Sua empresa está? Você tem o seu cartão? Alguns não usam mais cartão impresso, outros ainda usam. Às vezes um cartão impresso na mão pode fazer toda a diferença. Todo lugar que você colocar a planta do seu pé, eu vou lhe darei.
ir colocando o pé, é ir tomando posse, é ir expandindo. Por lado que for, eu vou te honrar, eu vou te abençoar. A importância de nós nos prepararmos, a importância de nós aprendermos, a importância de nós acreditarmos e não ficarmos parados, de nós não ficarmos esperando que as coisas aconteçam e que caiam na nossa cabeça. É saber que nós, Deus falou com Josué, ó, todo lugar que a planta do vosso pé pisar, eu dou. Outra coisa importante, como prometia, verso 3, está aí, ó, como prometia Moisés. Para não falar que Moisés era o meu queridinho. E tem pessoa que tem essa síndrome de queridinho, né? Fulano é mais queridinho do que eu. O Senhor gosta mais de fulano do que de mim. Tal pessoa... Deus fala assim, ó, do mesmo jeito que eu prometi para Moisés, eu estou falando para você, Josué. O que eu faço com Moisés, eu faço com você. Não tem acepção de pessoas. A promessa está liberada. Você acredita na promessa, você toma posse da promessa, a promessa se cumpre na sua vida e você vai dando glória. Diga amém e diga graças a Deus por isso. Verso de número 5. Ninguém te poderá resistir. Quem? Ninguém. É outra coisa importante. Nós prevalecemos. Uma pessoa que está sendo levada para um outro patamar prevalece. Característica de pessoa que é promovida, porque ser levada a outro patamar é ser promovido por Deus. A pessoa prevalece. Você vai prevalecer porque você é bom, amém? Você está esperto hoje, né? Saiu 2 amém só. Você vai ser promovido porque Deus é bom. E Deus está com você. Deus vai te honrar, Deus vai te fazer avançar. Aqui o texto fala, ninguém te poderá resistir. Tem gente que não vai, que não avança, que não anda. Tem gente que fica pondo a desculpa nisso, naquilo outro. Deus avisando Josué, ninguém vai te resistir. Assim, ó, de novo, ó, assim como estive com Moisés, nós estamos no verso de número 5, né? Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Jamais eu te abandonarei e nem eu te desampararei. Agora você precisa agir, você precisa ter atitude, você precisa acreditar, você precisa querer, você precisa estar disposto, você precisa verdadeiramente se movimentar em direção à promessa que eu tenho feito para você, para sua casa e para sua família. É a movimentação, tá? Verso de número 6. Ser forte e destemido. Ser o quê? Porque farás esse povo herdar a terra a qual eu jurei dar a seus pais. É interessante a gente pensar. Deus fala para o povo, seja forte. Mas em um outro texto ele diz assim, ó, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus sabe que nós não somos fortes, sim ou não? Sim, Ele sabe. Ele quer que nós botemos banca de que nós somos fortes, sim ou não? Eu sempre converso disso com os irmãos, dizendo assim, olha, é o seguinte, não tenha vergonha de chorar. Se você precisar chorar, chore. Não tenha vergonha de pedir oração. Se você precisar pedir oração, peça oração. Não tenha vergonha de dizer para alguém que você não sabe e pedir para alguém te ensinar. Se você não sabe, peça para alguém te ensinar. Não se apresente como aquela pessoa, eu sou o super crente. Você não é um super crente. Não entra nessa armadilha, nessa cilada. E Deus sabe disso. E quando ele fala para o Josué, ele está conversando com alguém que ele sabia que tinha sim as suas limitações, as suas dificuldades. Olha, Josué, seja forte, seja destemido. Ou seja, vai, desenvolve, vai para cima. Na hora que a sua força, porque às vezes nós estamos fracos emocionalmente. Existe momento na nossa vida que nós ficamos enfraquecidos emocionalmente.
Existe momento na nossa vida que nós ficamos enfraquecidos sentimentalmente falando, às vezes fisicamente. Fisicamente nós ficamos fracos. É normal. Mas nós vamos o quê? Nós vamos buscar em Deus a força. É o que Deus espera de nós. Comecei a conversa falando com você hoje, brincando, provocando você, dizendo assim, ó, se você é crente, então você vai verdadeiramente, né, reconhecer que você, sendo um crente, precisa de oração, de Bíblia, de jejum, né? O crente é assim. Nós sofremos, nós choramos, nós ficamos tristes, nós ficamos chateados, mas Deus nos dá a devida e a necessária força. Continua a leitura, verso de número 7. Tão somente ser de fato firme e corajoso. Quem veio na quarta que passou vai lembrar. Jesus passou pela figueira e Jesus falou com a figueira: de ti ninguém coma mais nada. E a figueira fez o quê? Morreu, secou. Aí eu conversei, mas não entrei na conversa de uma maneira aprofundada. A história fala de aparência. Figueira com aparência que produz fruto, mas só tem folha. Não seja, Deus está falando para Josué aqui, e está falando para nós nessa noite aqui, nesse lugar. Não seja alguém que vive de aparência. Não seja, de fato, seja firme e corajoso. Não seja alguém que é corajoso da boca para fora. Seja alguém que de fato é firme e é corajoso. Não fique mantendo aparência. Tem gente que vem com aquela carinha de songo-mongo, né? Aquela carinha de sonso ou de sonso, assim, ó. Para parecer que é um pobrezinho, uma pobrezinha. Para parecer... irmão, não cola. Isso não cola. Tanto não cola que Deus conversou com o Josué falando: Josué, de fato, seja firme. Josué, de fato, seja corajoso. Vai para cima, porque eu estou com você. A nossa força, ela não está em nós. A nossa força, ela vem de Deus para a nossa vida. Quando a pessoa entende isso, e nós vamos ver daqui a pouco, lendo o texto fica mais claro, quando a pessoa entende que é de Deus que as respostas vêm, ela não fica abismada com as oportunidades que a ela vão sendo dadas. Continuemos a leitura. Verso 7. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá. A Bíblia, a palavra, coloca a palavra em prática. Os mandamentos da lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Quem tinha ordenado por Josué? Moisés. Significa que o Josué havia sido ensinado. O Moisés era um discipulador. A lição, ela deixa bem claro. Aí, eu acho importante a gente conversar. O Moisés, ele ensinou. Deus está falando com Josué aqui. E Deus está dizendo: ô Moisés, é o seguinte, você aprendeu. Porque o Josué te ensinou. O Josué tinha 3 milhões de pessoas para ele se aproximar. Ele se aproximou de quem? De Moisés. Isso ensina para nós. Nós sabemos, é outra coisa importante dentro de uma troca de patamar. Eu tenho um monte de tipo de pessoas à minha volta. Eu escolho o tipo de pessoa que eu vou me aproximar. O Josué, ele se aproxima de alguém que tinha vida com Deus, intimidade com Deus, proximidade de Deus. E Deus fala com Josué na conversa dizendo: o Moisés te ensinou. O discipulador, ele te ensinou. O Moisés ensinou você, Josué. Eu falei de manhã, eu acho importante nós frisarmos isso daí. Um bom discipulador, ele não apenas fala o que tem que fazer, ele faz. Não adianta eu vir aqui falar para você ser dizimista e eu não ser dizimista. Não adianta os músicos vir aqui tocar na hora da oferta, tocar na hora da oferta,
recolher contribuição, te agradeço, meu Senhor, mas na hora de contribuir, não contribuir. Não adianta os diáconos segurar a salva e ungir a mão do povo na hora de recolher contribuição, mas quando é o momento de contribuir, o diácono não contribuir. Não pode ser desse jeito. O discipulador, não adianta ele falar de oração, mas ele não ora. Não adianta o discipulador falar de culto de oração, ele não participa de culto de oração. Falar de estudo bíblico, mas ele não está no estudo bíblico. O discipulador, ele mostra o caminho. Deus mostrou o caminho para Moisés, Moisés mostrou o caminho para Josué. A lição, ela é bem clara. Tem um ditado que fala, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Está errado, está errado. Pode fazer o que eu faço, porque o que eu estou fazendo, eu aprendi com Deus e eu estou colocando a palavra de Deus em prática. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. A igreja fica doente quando não há a prática do ensinar a partir do fazer. A igreja adoece. É aquela empresa onde o patrão fala para fazer, mas o patrão não contribui com a empresa para que a empresa cresça junto. É aquela casa, aquela família onde o marido fala para a esposa, fala para os filhos, faça, mas o marido não faz. A mãe fala, faça, mas a mãe não faz. Tudo começa a ficar maculado. Tudo começa a ficar machucado, interferido. Tem intervenção. Deixa de ser algo puro e começa a ser contaminado. Deus conversando com Moisés, estamos no versículo... Deus conversando com Josué, estamos no versículo 7. O Moisés, o meu servo, te ordenou, não te aparte dela, do quê? Da lei, da palavra, da sua boca, nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui vem uma outra parte que eu tinha conversado com você. Vou olhar aqui, nem para a direita e nem para a esquerda. Para quê? Leia, por favor. Aí, pronto. Para quê? Provoca quem está do seu lado. Me ajude, por favor. Pergunte: quer ter sucesso na vida? Tem gente que quer ter sucesso, mas abrindo mão da palavra. Não vai fazer sucesso. E não pense que ter sucesso é igual ser o Neymar, ser igual outros nomes. Não é disso que nós estamos falando, é ser bem-sucedido. O texto aqui ele é claro, ter êxito em todas as suas realizações. Tem gente que não tem sucesso nem quando vai ferver um leite. Vai ferver o leite cai no fogão. Vai fritar o ovo queima. Vai fazer um copo de arroz, o copo de arroz gruda tudo no fundo da panela. Nem para fazer uma porçãozinha de comida a pessoa não consegue ter sucesso. Vai ter sucesso no quê? Vai vencer o quê? Vai conseguir conquistar o quê? Vai para onde? Não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é clara. Ela diz, olha, cuide da palavra. Mantenha a palavra no seu coração. Não desvie da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Verso de número 8. Que o livro da Torá, ou seja, a lei, esteja sempre nos seus. Aí tem pessoa que está sempre com uma mentira nova na boca, está sempre com um palavrão na boca, está sempre falando mal de um, de outro, mas da Bíblia mesmo que é bom, a pessoa não fala. O texto ele é claro, que o livro da Torá, ou seja, a lei, a palavra, a Bíblia, esteja nos seus lábios. Aí ele continua, medita nesse livro, na palavra, dia e noite. Medita. Nós estamos conversando sobre troca de patamar. No início da nossa conversa, o Moisés, ele era servo, o Josué era servo do Moisés. Nós vamos acabar a conversa de hoje com o Josué ocupando o lugar do Moisés. Troca de nível, troca de patamar.
Talvez Deus está falando com alguém aqui que entrou na empresa, está na empresa hoje e vivendo ali na empresa como um ajudante, com todo respeito ao ajudante, mas está ali vivendo uma situação bem simplesinha na empresa, e Deus está dando ferramenta suficiente para essa pessoa, dentro de um prazo de tempo, vir a ocupar um lugar de destaque, um lugar de direção e assim por diante dentro de uma empresa. Talvez eu estou conversando com alguém que está dando os seus primeiros passos na sua empresa, no seu negócio, e Deus está dando argumentos, ferramentas para que essa pessoa venha crescer, venha melhorar. Talvez eu estou conversando com pessoa que está sofrendo, que está sendo humilhado, que está sendo envergonhado, e Deus está dando argumento para que essa pessoa venha a crescer, a avançar. Talvez eu estou conversando com pessoa que está vivendo de favor, porque nem dinheiro para pagar aluguel tem, e Deus está dando argumento para essa pessoa sair do favor, comprar a casa, comprar uma segunda, comprar uma terceira casa e ter uma renda de aluguel. Você está me entendendo? Diga amém, diga graças a Deus. É troca de patamar, é troca de nível, é mudança de situação. Medita na Bíblia dia e noite, para que tenha cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Agora eu vou aqui com você, você faz a leitura. Desse modo serás como? Pensando na palavra, meditando na palavra, falando da palavra, praticando a palavra. A Bíblia é a mesma para todos nós aqui, sim ou não? Ou ela é uma para o Tom, e outra para o Manuel, e outra para o André, e outra para o Vanderlei. A Bíblia é a mesma para todos. A pregação está sendo a mesma para todos. Todos estão tendo a mesma oportunidade de reflexão. Se você pegar e assistir os 2 cultos da manhã, você vai ver que mantém a estrutura. A aplicação acaba, às vezes, tendo uma diferenciação, porque as pessoas são diferentes e Deus sabe a necessidade de cada pessoa. Mas o projeto de Deus é o mesmo para essa igreja. O projeto de Deus é elevar a pessoa para outro patamar. Para que a pessoa seja levada para outro patamar, as responsabilidades, elas são aumentadas. As responsabilidades, elas são reorganizadas. Continua aqui, desse modo você será vitorioso em quê? Em todas as suas empreitadas. Alcançarás bom êxito. Quer dizer, é texto, é palavra, é instrução, é orientação, é direcionamento. Aí, irmão, irmã, cada um vai saber bem como se comportar com a palavra. A palavra está entregue. Último versículo para nós finalizarmos a conversa, orarmos, cantarmos e irmos embora para casa. Verso 9. Aí eu leio aqui com você, Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Ser forte e corajoso não é uma opção, é uma ordenança dada por Deus. Deus ordenou, Josué, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Vai ter hora que você vai estar passando por um momento difícil. Acontece que Josué, eu te forjei, eu te treinei do lado de Moisés. Você viu Moisés muitas vezes triste, você viu Moisés muitas vezes chorando, você viu Moisés muitas vezes nervoso, que Moisés ele lidava com pessoa, lidar com pessoa não é fácil. O Josué, você viu o Moisés muitas vezes passando por momentos adversos, mas o Moisés se manteve firme, ele se manteve forte e corajoso. Isso é importante nós pensarmos, pelo menos pensar. Não temas, não te apavores. Olha, não te apavores, essa palavra é uma palavra que, se você não fizer a leitura com cuidado e não deixar o Espírito Santo ele abrir o seu entendimento, ela passa despercebido. Mas não te apavores. Josué com o povo na frente do Rio Jordão, o sacerdote põe o pé na água, a água para, a água se abre, o rio se abre. É para ficar apavorado ou não é? É para ficar com a boca aberta ou não é? É para ficar, meu Deus, uau! Não se apavore, porque eu vou dizer para você, a aplicação para nós aqui, não se apavore, porque eu vou dar a você respostas que serão respostas surpreendentes. Não fique apavorado.
Não fique pensando, será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Deus está avisando antes. Eu somente estou sendo a boca de Deus na sua vida nessa noite, te avisando. As oportunidades, as grandes oportunidades, elas virão, mas esteja preparado, esteja alinhado com o altar. Aqui, ó. Não te apavores, porquanto o Senhor, Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. O Senhor, Ele estará com você. Irmão, irmã, uma coisa é nós olharmos para o texto e pensarmos no texto. Puxa vida, né? Deus fez isso, Deus fez aquilo com Josué. Que bonito, que coisa. Josué, outra coisa é nós entendermos. A história, ela é a melhor professora. A história é a melhor professora. O Josué passou pelo processo. O Josué foi treinado. O Josué esteve perto de gente que tinha vida com Deus. O Josué se submeteu àquilo que Deus tinha para fazer na vida dele enquanto ele servia Moisés. Moisés era servo do Senhor. O Josué era servo do Moisés. E isso credenciou o Josué para um patamar acima. A mensagem é essa. Se eu continuar falando qualquer outra coisa, eu vou falar por conta própria. E por conta própria não faz sentido. A mensagem está entregue. Características de alguém que vai ser elevado a um patamar acima. Pensa nisso, irmão. Pensa. Desejo do meu coração que todos sejamos elevados a um patamar acima. O que eu posso fazer? Compartilhar, conversar, ajudar, instruir, mas não depende de mim. Depende de cada irmão, depende de cada irmã, de cada homem, de cada mulher, de cada mãe, de cada pai, de cada empresário, de cada empreendedor, depende de cada um. Que a promessa está sobre esse lugar, a promessa está. Por favor, fica em pé. Você que está aí na sua casa, cultuando conosco através da transmissão, a palavra é a mesma para você. Leva seu pensamento a Deus. Converse com Deus. Converse com Deus. Fale com Deus. Pastor, eu quero ser elevado. Eu quero mudar de nível. Eu quero, pastor, crescer. Eu quero. Irmão, se você não quiser crescer, não tem problema. Ninguém vai brigar com você, ninguém vai perder a amizade com você, não. Agora, é importante você saber que independente de quem você seja, a palavra de Deus está sobre a sua vida para que você cresça, para que você melhore, para que a sua vida, a sua casa seja elevada. É importante você entender isso. Se você entender isso, ótimo. Aí você vai se dispor a isso ou não. A palavra, ela está aí com você. Converse com Deus. Fale com Deus. Deus, eu não aceito. Eu não aceito. Eu quero trocar de patamar. Eu quero crescer. Eu quero melhorar. Meu Deus, que o Senhor esteja me ajudando. Não dá para eu ficar do jeito que eu estou. Está ótimo do jeito que eu estou. Mas eu sei que pode ser melhorado. Eu sei que pode ser aperfeiçoado. Assim também é na vida desse irmão, dessa irmã. São pessoas ótimas, pessoas do bem. Pessoas que estão aí no dia a dia, buscando no Senhor a ajuda. Pessoas que são trabalhadoras. Acontece que dá para nós irmos além. E o Senhor tem nos alertado sobre isso. E não apenas tem nos alertado, mas o Senhor tem nos dado argumento, palavra, exemplo, história, registro bíblico, para que nós possamos
almejar voos mais altos, ou alçar voos mais altos. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, abençoa essa pessoa que faz essa oração nessa noite, em nome de Jesus. Diz assim, ó: Senhor Deus, me ajuda a trocar de nível, a melhorar, a crescer, a avançar, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Quem estava conosco através da transmissão, obrigado pela sua companhia. Deus continue te abençoando.